tarde. Vamos começar mais um programa, Um Olhar sobre a Semana, edição deste domingo 29 de maio de 2016. Aqui se analisam e discutem os factos mais relevantes da semana pelo olhar atento do nosso painel habitual de comentadores. O espião português, agente do SIS, que foi detido em Roma acusado de vender informações sigilosas à Rússia, alimentou muitas notícias esta semana. Estas histórias de espiões criam sempre alguma curiosidade. A espionagem é um tema que povoa muitos livros e filmes, mas a história dos últimos dias não é ficção. O mata-hari português é alvo de acusações gravíssimas que puseram em causa a segurança. Ele vendia segredos aos serviços russos, a ex-KGB. Gravíssimos também têm sido as consequências da prolongada greve dos estivadores do Porto de Lisboa. Prejuízos à economia, escassez de matérias-primas e mercadorias estão a pôr em causa o abastecimento e as exportações. Este ponto de tensão entre governo e sindicatos da classe dura há tempo demais e prejudica altamente o país e, sobretudo, as regiões autónomas. Os estivadores estão a deixar o país a ver navios. Está a chegar também a carta de condução por pontos. É preciso cautela, pois as infrações vão retirando pontos até caçarem a própria carta. Entra já em vigor esta quarta-feira, 1 de junho. Por Alcobaça, as montras dos estabelecimentos decoraram-se com o melhor da nossa cerâmica e até os rios Alcoa e Baça se deixaram enfeitar com instalações artísticas feitas precisamente com peças de louça que se misturam com a natureza. Rios de Cerâmica é assim que se chama esta louvável iniciativa, mas rios de opiniões vão ser derramadas agora pelos nossos artistas habituais, José Costa e Sousa, Rui Rasquilho, Alberto Magalhães e João Paulo Raimundo. Este programa é gravado, a técnica é do Rui Custódio, coadjuvado hoje também por Estela Ribeiro. A moderação é de Piedade Neto. E vamos então começar com o primeiro tema que chega à mesa hoje e que é escolhido pelo José Costa e Sousa, pequenos apontamentos. Ora, seja muito bem-vindo, aponte lá. São mesmo pequenos apontamentos esta semana. Não houve nada assim de excepcionalmente importante que tivesse acontecido a nível nacional, pelo menos. Agora, passaram-se uma série de coisas a nível nacional e internacional que eu julgo que são dignos de nota. A primeira coisa, o primeiro apontamento é sobre a Venezuela e aquilo que se passa num país onde nós temos, e uma das razões porque eu acho que se deve aqui falar é que há 1 milhão de pessoas com bilhete de identidade português. Apesar de muitos deles já poucos contactos terem, e se calhar provavelmente até muitos deles nunca cá terem vindo, é o facto que há 1 milhão de pessoas na Venezuela que têm bilhete de identidade português e que são descendentes de portugueses e alguns mesmo portugueses. E sabendo-se que neste momento na Venezuela há 70% das pessoas a viver a níveis de pobreza e pobreza extrema, em que escasseiam desde os alimentos mais básicos, até aos medicamentos, até à luz, até à água. Eu gostaria de ter ouvido da parte da nossa comunidade política opiniões sobre isto. Infelizmente, mais uma vez, não ouvi. E eu sei porquê, porque são da cor. E os da cor, infelizmente, podem fazer toda a barbárie que nunca são condenados. 80% dos alimentos são de portugueses. Eu sei. Exatamente, muitos dos comerciantes, sim, do pequeno comerciante é português. Agora, Maduro é um tarado. Basta dizer que ele é ele próprio a afirmar que vai dormir às vezes para o sarcófago do seu antecessor, que é para se inspirar. Portanto, um país que é governado por um homem que vai dormir para o sarcófago do outro está em boas mãos, como se calcula, não é? Aquilo está tudo, aquele modelo económico já provou que resulta. Aquilo era na base do petróleo a 130 e a gastar é como aqueles gajos que gastam a herança da família. A herança da família acabou-se, é a miséria. Ali foi a mesma coisa, enquanto o petróleo teve a 130, pode-se dar de cabo completamente de toda a estrutura produtiva do país. Foi o que ele fez o que fizeram durante 15 anos. Deram cabo da estrutura produtiva toda do país. Acabou-se o petróleo a 130. Miséria, fome e miséria. E agora, agarrados ao poder como lapas, estão a fazer batota. Foi pedido por 1 milhão e tal de assinaturas um referendo, que é legal, e que tinha as assinaturas legais, e eles estão a adiar, e a adiar para quê? Porque se não for convocado até ao dia 31 de dezembro, passa mais de metade do mandato, e mesmo que ele saia, é substituído pelos dele durante mais 2 anos. Portanto,
a democracia no seu melhor, a esquerda democrática no seu melhor, a lógica revolucionária no seu melhor, ou seja, democracia zero. Tinha muitas opiniões sobre isto neste paísinho pequenino, muito poucas, e de alguns setores, nenhuma. Até temos uma Câmara Municipal que deu o nome a uma praça, Hugo Chaves. Portanto, pois não, mas isso é natural. Dito, exatamente. Isso é natural, mas é natural. Agora, o que é lamentável é assim, enquanto Hugo Chaves... Sim, é só na sequência da enquanto Hugo Chaves... Isto é pior. Não, claro que é pior. Hugo Chaves era maluco, mas era um populista. E depois tinha o petróleo a 130 e aquilo... Agora, era evidente quando chegou ao poder... O que é que lhe palpita que isto vai dar? O que é que vai dar? Vai dar muito morto. Muito morto também. Vai dar muito morto por uma razão. Eles não vão largar o poder, já se percebeu. Estão agarrados ao poder, como lapas, acham-se gente insubstituível, mas toda a gente tinha percebido desde o princípio que o Maduro era um cinzenteco, um doido. É muito maduro, mas não cai. E que se agarrou aos militares. E não cai de Maduro. E que se agarrou aos militares. Ele vai cair. Porque quando as pessoas começarem a morrer de fome e a morrer com tiros, muito provavelmente vai haver militares que se viram ao contrário. Agora, isto vai dar muito morto de fome, muito morto com tiros. Sim, mas o que eu gostaria de saber é o que é que as pessoas têm a dizer a este modelo económico e a este modelo de sociedade de doidos. É que houve muita gente que acha muita piada aquilo, que acha que aquilo é a revolução. Uma coisa é as pessoas baterem-se por melhores condições de vida das pessoas, porque depois também há que dizer coisas que são verdade. Apesar de tudo, Maduro ainda tem apoio. E sabe porquê? Porque aquela sociedade produziu tanto miserável que há gente que ainda consegue estar menos mal que o que estava. São poucos já. Porque aquilo chegou a níveis de indigência que já são poucos. Mas a Venezuela antiga, antes de Chávez, também produziu tantos miseráveis, nomeadamente nas favelas das grandes cidades, nomeadamente Caracas, que há gente... Caracas é uma miséria. Claro, que há gente que ainda hoje, nesta porca miséria, há gente que ainda hoje consegue estar melhor do que estava antigamente. Portanto, estes regimes também conseguem medrar e conseguem-se aguentar, porque havia antes também, num país rico e assim, uma distribuição tão mal feita de tudo e mais alguma coisa, que produzia hordas de miseráveis que ainda hoje olham para Maduro, pelo menos com alguma simpatia. E depois é evidente que há as clientelas políticas, por cada vez falta de alimentos para quase todos, mas não há para todos, é como na Coreia do Norte, há para quase todos. Porque as clientelas políticas e os homens que aguentam o regime... Bens, não é? Sim, mas esses são de ter farinha em casa. Não estou a dizer que sejam ricos, mas esses são de ter. Os PIDs lá do sítio... Porque há PIDs, estes regimes todos têm PIDs. E os PIDs lá do sítio, esses são de ter farinha em casa. Zé Costa e Sousa, quer ir para o seu tema são apontamentos. Sim, outro apontamentozinho sobre a tolerância do Dr. Mário Nogueira, que é um homem que é o presidente do Sindicato dos Professores da FEMPROF, que é um homem, e tem todo o direito, que caracteriza os seus adversários muitas vezes de forma pouco elegante, diria. Acha que os seus adversários merecem todo o tipo de epítetos, nomeadamente quando são de determinados setores políticos. E houve uns rapazinhos da JSD, que é a juventude do Partido Social Democrata, que também acho que foram pouco elegantes, parvinhos e pouco elegantes, e vieram com um cartaz em que o comparavam a Stalin. E o rapaz fez também um comentário pouco elegante, veio dizer que, vindo de onde vinha, não se admirava. Rapazes educados naquele partido, era natural que fossem uns idiotasitos e tal. Ou que não se esperava mais de gente daquela, o que também é fino, como é evidente, porque mete tudo no mesmo barco, ou seja, quem for e começar a ser educado na JST, à partida, tem logo o anátema de ser imbecil, o que também fica bem ao tomar Nogueira, e demonstra a sua capacidade de tolerância. E agora vai processá-los. Portanto, sobre Mário Nogueira, julgo que está tudo dito. Ainda bem que ele nunca vai mandar neste país, senão no sindicato, porque senão perceber-se-ia que a rapaziada se calhar passava bocados difíceis. Ele diz que até vai voltar a dar aula. Pois, não se lembra. Nem se lembra como é. Fazer uma reciclagem. Agora, depois haveria outros pequenos apontamentos. Comecei que, nomeadamente dos estivadores e coisas que o valem. Comecei que vão falar nisso. Sim, vamos passar por isso. Vamos, sim, senhor. Rui Rasquilho, sobre estes apontamentos do Costa e Sousa, tem alguma coisa a acrescentar ou a apontar?
imensas coisas. Há muito tempo que não tinha tanta coisa para dizer, portanto espero ter um quarto de hora para fazer estas observações. Bem, então até domingo, se Eu quiser. fui à Venezuela pela primeira vez na minha vida há 45 anos. Logo a seguir ao 25 de Abril, fui lá. Olha, fui com o Jorge Barros e com as nossas respectivas mulheres. Fui fazer uma conferência do 10 de junho, que se fazia muito naquela época, convidado pelo Sr. Presidente da República, General Ramalhianes. Antes ou depois de quê? Desculpa. 45 anos foi antes. Não. Então há quanto tempo é que foi 25 de Abril? Eu fui logo em 75? Foi a 42. É há 42. Então é há 42. 45 teve que ser antes. Pronto, peço desculpa, foi há 42. Eu fui em 2006. Serei eu. E já nessa altura me impressionaram os ranchitos. Os ranchitos são os bairros de lata, que como há no imenso. Brasil, as favelas, e que vão por aqueles montes acima, Mas o que é que etc. era o equivalente aos burritos? Impressionou-me a violência, o perigo, a sensação que as pessoas tinham que depois do pôr do sol, se morassem fora de Caracas ou num bairro menos ilustre, tinham que ficar num hotel porque podiam ser assaltados à entrada de casa. Era Isto- mesmo, pois. Depois voltei lá há 35 anos, talvez, ou há 32, bem. E foi já, não sei a que propósito, que eu fui lá, foi também em trabalho, já não sei o que foi, não me lembro. E tudo estava na mesma. Mas foi mais perturbante porque eu estava com a minha mulher à porta de uma das igrejas de Caracas e de repente há tiros por todo lado, carros a guinchar e eu e ela, literalmente, ficámos no meio dos polícias e dos ladrões e com os tiros a passarem por nós e nós muito quietos, não é verdade? E com os polícias a gritarem para os ladrões: para, tomate-te, para, tomate-te. Portanto, isto, vejam bem, há quanto tempo não foi. E esta violência era realmente sentida, dramática para as pessoas, e a fiscalização da entrada de determinados recintos era rigorosíssima. Eu, sinceramente, nunca me senti tão... É muito preocupado. complicado. Eu estive lá também em E 2006. agora, Não é nada seguro. só não gostei aqui que o meu prezado amigo Costa e Sousa tenha verberado a esquerda democrática. Não é a esquerda democrática nenhuma, a esquerda democrática é social-democrata. Mas qual não esquerda é. democrática? Você há bocado escapou-lhe, disse que aquilo era uma esquerda democrática. Então enganei-me. Claro que não é Pronto. democrático. Claro, Não seria não pode para ser. ironizar, Agora, que é não? um modelo de doidos e que não se enquadra em nada. Democrata é que não é. que fica já ressalvado, é que se disse Pois, isso. está bem, eu fiquei aqui um bocado Não, não, perturbado, então, mas Não é- seria por esquerda- aquela ironia. esquerda, Não seria por ironia que aquela- disse. não sei, Não sei, também não entusiasmado, me recordo. coisa. Não me recordo do tom. Bom, depois, quanto ao Stalin, eu não teria posto a rapaziada em tribunal, confesso. Eu teria analisado se a farda estava convenientemente de acordo com a farda do E Stalin. estava, e reparou nisso. Isso não sei. Este era um bocado mais magro, o Mário Nogueira, só era um pouco mais forte. Dê-lhe tempo. Já tem muito tempo. Não me parece. Posso dizer qualquer coisa? Vá lá. Alberto Depois dos pequenos Magalhães, apontamentos vá. do Costa e Sousa Se tem e do alguma quarto coisa de hora sobre do Rui estes- Rasquilho, vá, não está mal. Olha, em relação à Venezuela, vejam bem o que é que a Europa queria importar. Que regime é que queria importar? O Siriza é na Grécia, o Podemos, que foi financiado a 100% pela Venezuela. Isso não é verdade, não é nada Ainda disso. bem, Vê-se mesmo que nunca lá foram, que só falam por papéis. ainda É uma bem. palavra de honra, pá. Estou a falar da É Grécia. muito e pior, Espanha. é muito pior do que tudo isso. Ninguém vai buscar o modelo da Venezuela a lado nenhum. mas Aquele não- modelo não pode ser importado. Dá-me licença. Não é Mas tranquilo, dá-me licença. não é um país Dá-me tranquilo. licença. Não é É importado. malcado, é? Não é, Não não, está nada. não é importado, Polícia segundo a na minha, rua, militares segundo a na minha rua, opinião, até não é importado porque há mais países na Europa. Além desses dois, há mais países na Europa. Não deixam, porque a vem o filosofia é exatamente a Não é, mesma. não tem filosofia nenhuma. O Podemos e o Siriza não têm a mesma Não, isso filosofia. é, o bolivarismo Tá é outra coisa, Ah, o bolivarismo é ainda o bem. regionalismo Não estadual. abanem o papão que isso já... Não é a mesma Vá, coisa. não entrem em diálogo, vamos andando. ainda bem. Alberto, É, Alberto. De qualquer das E logo, maneiras, porque qualquer das maneiras realmente deixo não é aqui a minha assim. opinião. De qualquer das maneiras deixo aqui a minha opinião e mantenho-a. Isso já não Em relação ao Sr. Mário Mantenho. Nogueira, Sr. Mário Nogueira, é outro apontamento. politicamente podem criticar os meninos, coitadinhos, têm aquela formação, como normalmente têm as juventudes dos partidos, ou seja, zero. Agora digo-vos uma coisa, acho que está muito bem visto o cartaz. Não há dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que quem manda
naquele setor é o Mário Nogueira e a outra menina, e que o Ministro da Educação realmente é um fantoche. É uma marioneta, como lá está se calhar aqui o Gil será? da SA Marionetas vai fazer algum boneco baseado nele, não me admiro nada, até para apresentar agora no Festival Internacional da Marioneta. Muito bem, então, João Paulo, sobre este tema. Boa tarde a todos. Sobre o Mário Nogueira, não vou tecer comentários porque ele já é grande, ele defende-se como sabe e como pode. E estava fartado. Os outros meninos também se Feito defendem. pelas fardas. Os outros meninos também se defendem. Eles que se defendam, cada um que se defenda. É uma questão menor, portanto não me vou pronunciar sobre isso. Cada um defende-se como pode. É sempre uma questão. Agora, quanto à Venezuela, eu pessoalmente nunca vou defender a situação da Venezuela. Não defendo o Maduro, nem pensar nisso. Penso que o Chávez era ligeiramente melhor. E temos que enquadrar aquele país num clima de América do Sul. Portanto, não podemos de maneira nenhuma pegar naquele país e querer compará-lo, por exemplo, com o nosso. Que é um país de brandos costumes. Portanto, a Venezuela não tem nada a ver com o nosso país e com o sistema, vários sistemas que nós tivemos em Portugal. Não se esqueçam que a opção era ligação forte à União Europeia, dependência total, aos Estados Unidos, dependência total dos Estados Unidos, e quando eu digo dependência total, era os Estados Unidos sugarem completamente, eu não estou a dizer que eles agora estão bem, mas o que estava antes era os Estados Unidos sugarem completamente as reservas daquele país sem qualquer benefício para os habitantes daquele país. Portanto, não é... Não, havia 10%, estavam muito bem. Era. Aquilo que o Rui Rasquilho falou, com propriedade, uma vez que visitou, era realmente os ranchitos, ou seja, a maioria, e quando eu digo maioria, se calhar estou a falar que é de 80% ou 90% da população, viveria numa pobreza total. Portanto, temos de enquadrar... Exatamente. Agora, nunca me vão a mim ver, só se eu estiver maluco, a defender o Maduro ou a situação atual na Venezuela. Claro que não quero para ninguém, nem para o nosso país. Muito bem, ultrapassemos este tema do José Costa e Sousa, vamos para o tema do Rui Rasquilho, que é justamente alguns apontamentos também. Com certeza de outra ordem. Sim, serão de outra ordem, são muito dispersos. Agradou-me muito esta iniciativa da Alcobaça, capital da cerâmica, se quisermos pôr as aspas na capital, estes rios de cerâmica, estas levadas de cerâmica, mas desagradou-me imenso que um grupo de energúmenos se tenha dedicado a destruir estas aguarelas de arte, que é o que são a colocação de cerâmica junto às pontes, nas balustradas das pontes, à entrada da cidade, junto à levada, enfim. Uma tristeza. São de uma burrice, de uma estupidez, de uma incapacidade estética que não tem explicação. Estas coisas não se destroem assim. Qual foi o gozo? Para quê? Qual foi o gozo? E eu temo que seja sempre o mesmo grupo de 4 ou 5 rapazes e que fazem os grafites também, que andam para aí não só a grafitar, como a estragar, como a destruir equipamento que é de todos nós. Isto é impossível. A polícia tem de ser mais atenta a estas coisas, tem de ser. Eu gostaria em detrimento de outras que é atenta e não devia que pudesse ser feita uma operação stop a estes rapazes. Sim, senhor. Por outro lado, já que são apontamentos, tem que ser pelo menos 2, mas eu vou dar 3. A Pedra Azul de Algesbarrota, no Cadoiço, que é um calcário, parece que muito especial e que existem jazidas de grande importância e que há pessoas interessadas na sua exploração. Eu não tenho nada contra se, isto é, que a exploração seja devidamente acautelada, que seja feita com rigor e que tudo aquilo que for esventrar a terra seja reposto, para que não aconteça, como eu vejo todos os dias da minha casa, na Serra dos Candeeiros, uma pedreira que já está desafeta, ou desafetada, nunca sei como é que se diz, desafetada, e que lá está, como uma goela no corpo da serra. Assim não. Depois, com algum espanto, verifico aqui no jornal que em 10 anos
os estivadores fizeram 100 pré-avisos de greve. E devo confessar a minha incapacidade para perceber o que se passa no Porto de Lisboa. Não entendi ainda o que é que os estivadores querem. Sinceramente. Como é que se está mais de um mês em greve? Não entendo o que é que os estivadores querem. Não entendo a informação a propósito dos estivadores. Não encontro não percebo o que é que os empresários, não percebo o que é que os empresários também querem, e vejo apenas a polícia, e bem, na minha opinião, a permitir que saiam os contentores de bens perecíveis do Porto de Lisboa. Mas não deveria nunca ter sido necessário que a Polícia de Segurança Pública e as suas brigadas especializadas tivessem que ir ao Porto de Lisboa para permitir a saída resguardada desses contentores. Portanto, não entendo nada disto e gostava que alguém me fosse capaz de explicar. Nem governo, nem oposição, nem patronato, nem operariado. Ninguém me explica nada. Eu já lhe explico. Alberto Magalhães, Ora, vou pegar... já terminou os seus apontamentos, Rui Rasquilho? Que remédio tenho eu? Já gastei 20 minutos a falar. Então vamos. Alberto. Mas os 40 do Costa já estamos no programa do próximo domingo. Ora, vou pegar num dos apontamentos do Rui Rasquilho, que também faz parte da minha agenda, que foi o vandalismo às peças de cerâmica, e esse vandalismo traduziu-se tanto em partirem como em pintarem, em grafitarem, que são os mesmos que grafitam as paredes e os portões e as placas e tudo, né, aqui em Alcobaça. Agora, eu estou com esperança que a polícia, entretanto, saiba quem são, porque estão a grafitar tanto que, entretanto, só sobram os muros das casas deles, porque eles não vão grafitar as casas deles, não é? Portanto, já estão tantos muros, tantas casas grafitadas em Alcobaça, que, entretanto, é fácil de descobrir quem foi. Em relação aos estivadores, não vou alongar muito, porque é o tema do João Paulo. Estou de acordo com o Rasquilho em relação ao prejuízo. Em relação às razões, vou deixar para um bocadinho mais tarde, visto que será o tema ali, como eu disse, do João Paulo, e então guardarei a minha opinião para essa altura. João Paulo, sobre estes apontamentos do Rui Rasquilho? A mesma coisa, portanto, sobre os estivadores falarei daqui a pouco, no meu tema. Quanto ao vandalismo, realmente é uma tristeza. Eu perceberia, uma tristeza enorme. Eu ainda compreenderia se eles roubassem as peças de porcelana. Roubassem. Eu não compreenderia nada. Isso é mais ou menos roubassem. Nem isso. Tragam, danifiquem. Mas ao menos roubassem. Agora, parti-las, pintá-las. Meu querido amigo, não podemos entrar nesse tipo de relativização. Nem isso é aceitável. Posso? É que eu vou muito mais longe. Não estou a dizer para roubarem. Eu vou muito mais longe, porque eu acho que se entrou. O grande problema é assim. Temos uma sociedade, eu vou só falar disto, temos uma sociedade altissimamente laxista e tolerante entre comas. Mas são tolerantes para algumas coisas. Não se ensinam valores, porque o grande drama é que há valores que caíram em desuso, que são burgueses, relaxados, são tudo, são fundamentais para as pessoas viverem em sociedade. Está a ficar mais direita do que eu. Não, estás enganado. Eu sobre essa questão dos valores nunca abdiquei, nem vou abdicar. Sei que não. Há valores que deixaram de ser ensinados, que são fundamentais. Este é que é o grande drama. E depois isto faz produzir lumpen, que é para usar o termo marxista de lixo social, que é o que pai há mais, é lixo social, lumpen. Porque quem faz isto é lumpen, quem faz isto é lixo. E depois aconselho a que a Câmara e a Polícia se concertem, ou que o poder político faça perceber ao poder policial que é preciso travar isto, porque os cidadãos comuns não têm que suportar isto. Porque senão os rapazes qualquer dia não nos a grafitar na testa, a nós, a todos. Portanto, se há lumpen, a polícia, o poder político, tem que se concertar com o poder policial e fazê-los parar. Porque senão vale tudo. Qualquer dia isto não é uma Venezuela, é uma mini Venezuela. Porque é daqui que se parte para o resto. É assim que se começa com o lumpen, quando se apanha com poder e sem medo, parte para o resto. E já agora, ou seja, é bom. Mas é que está bem, eu só quero ser claro, porque muita gente diz, isto incomoda. Não, estamos a falar de lumpen. Estamos a falar de lixo. É disto e as coisas têm que ser ditas com termos muito claros.
Porque quem estraga, quem destrói, quem não consegue ter a sensibilidade de perceber que aquilo que é de todos e que aquilo que é de todos não pode ser destruído por ninguém, quem não consegue perceber isto tem que ter alguém que tome conta dele e que faça à força fazer perceber, já que os valores não lhes foram introduzidos na escola, têm que ser introduzidos na cadeia. Mas os valores são introduzidos na escola. Não são, não. Esse é que é o grande drama. Ser, não estamos nada de acordo. Não estamos nada de acordo. Há muitos que não são. As pessoas depois provavelmente é que não os seguem, mas não a escola bem, não na escola, em casa... A escola não Só pergunto o que é que vai ensina. ser destes meninos quando forem homens, quando forem... E já agora, as pessoas Vai que ser bonito. virem Traz as alguém grades. a danificar esse tipo de coisas também têm que denunciar. Mas Não são parvos. Não, Tem que denunciar. olha. Olha, se visse, denunciava. Eu nunca vi. Eu vejo as coisas Isso eu boas, denunciava. bem Acho e que depois é bem a obrigação de qualquer estragadas. cidadão. Isso também é cidadania. E começa por aí. Vamos ultrapassar este tema do Alberto Magalhães. Ei, já nem me lembrava agora que estava- sim. já nem me lembrava que estava Tem aqui. o tema. Vamos ver se me lembro do tema. Tem, o tema é domingo e feriado, apontamentos. Hoje está tudo apontado. Isto é um Apontamos bloco todos. de E é feio apontamentos apontar. hoje. E ainda por cima é feio apontar. Apontar, de escrever, de Pronto. registar. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado. Ora, domingo. Vamos continuar no domingo que passou, faz os 8 dias, foi o primeiro dia da semana. Com o circuito de BTT que houve, eu nunca vi tanta polícia aqui em Alcobaça. Realmente há polícia para tudo, menos para do centro comercial Gafa para cima. Isso já esta terça-feira houve a Operação Stop, esta sexta-feira passada também outra Operação Stop. Há polícias e polícias por tudo quanto é sítio, menos realmente da Gafa para cima. Não vou pegar outra vez na selvageria que aconteceu na cidade. Não foi só de sábado para domingo, também foi na terça-feira, na cerâmica, nas peças que estavam nos rios e na levada e por aí fora. Mas vou pegar na reconstituição, para acabar no domingo, vou pegar na reconstituição do mercado na envolvente do mosteiro. Foi com enorme prazer, acreditem, que eu vi o Rossio no domingo, cheio, mas cheio de gente, não só por causa do mercado, porque o mercado em si, a dimensão é limitada, mas as esplanadas estavam cheias e com as crianças a brincarem pelo Rossio inteiro, por tudo quanto era sítio. E porquê? Finalmente fizeram uma coisa que só costumam fazer nas noites de carnaval. Fecharam ao trânsito. Não foi as pessoas começaram a respeitar as placas a dizer que o trânsito é proibido. Não. Fecharam ao trânsito todo o Rossio. Da Alexandre Herculano para o lado do Rossio não havia carros, não havia circulação automóvel. Logo, os pais estão nas esplanadas, as crianças estão à vontade, os pais também estão à vontade. Eu lanço aqui um desafio. Porque é que vem aí o verão? Porque é que não experimentamos, já que ninguém tira as placas e ninguém proíbe, ninguém multa os carros que lá passam, porque é que não experimentamos aos domingos fechar ao trânsito o Rossio? Por uma razão. Sabes quê? E trazerem Moram as lá bandas pessoas. de Não, música. por isso. Qualquer coisa. das Mas diversas que- freguesias e da um Alcobaça dia a passa- tocar no Não, terreno. e um mas dia passa a ser ao eu até sábado e aceito ao isto. domingo. Não é que eu esteja em desacordo. Agora, podes E ter um dia certeza pode ser que seja ao sábado ou ao domingo. 50% ou 60% ou 70% das pessoas estão em desacordo com essa teoria. Eu, Mas por acaso, até porquê? estou de acordo. Ninguém vai para lá para fazer compras, vão para lá para passar. Vão para lá para Sim, passar. É como ir ver o mar à Nazaré ao domingo e aos feriados. É igual. É ao Nazaré ou ao São Martinho, onde quiserem. Já gosto Outra coisa, o Jardim do Amor mete dó. Não tem ninguém. Eu continuo a defender a minha opinião de que aquele jardim, que está muito bem... A situação, nem se pode dizer nada, não é? É uma situação privilegiada. Mas que está muito bem cuidado. E se calhar não é o facto de fecharem as instalações, por isso é que ele não está vandalizado. Senão já estaria todo, não é? Mas a nível de pessoas, a nível de frequência, não existe. Eu continuo com a minha opinião. Há absoluta necessidade de abrir ali uma esplanada, um café, chamem-lhe o que quiserem, mas algo que faça com que as pessoas aproveitem e desfrutem aquele espaço durante mais tempo, porque realmente é uma pena não assistirmos a isso. Feriados, finalmente. Veio um feriado, toda a gente, quem me conhece sabe que eu sou contra os feriados religiosos, e se estamos num Estado laico não temos de ter feriados religiosos. As pessoas deviam ser coerentes, e este governo, quanto mais não seja quem os apoia, deveria levantar essa questão.
Há quem diga que é bom para a economia. Se é bom para a economia, eu ia buscar os feriados das religiões todas e tínhamos feriados o ano inteiro. Uns porque era bom para a economia, os outros que ficassem a trabalhar ganhavam muito mais por trabalhar em dias de feriado, ganhavam 2 e 3 vezes mais, de maneira que estaríamos num país cor-de-rosa. Eu honestamente, repito, sou contra e eu não necessito para comemorar, certas datas, não preciso que elas sejam feriado. E não estou a dizer que eu sou católico, não estou a dizer que não gosto do Natal, da Páscoa e por aí fora. Agora, estou num país em que aquele livrinho, que é do PREC, que é a Constituição, diz que o Estado é laico. Logo, se tem feriados católicos, tem que ter ou nenhum, ou das outras religiões todas. A falta de respeito pela Constituição também é espantosa. Vamos, já tem os seus apontamentos feitos. João Paulo Raimundo, sobre estas questões. Esta última parte nem vou comentar. Agora vou comentar aquela parte ninguém comentou o que eu digo, só digo da selvageria realmente feita nas cerâmicas, que é uma falta de respeito para as pessoas que trabalharam e que criaram. Estou a falar já mesmo dos pintores, já não estou a falar só da organização de Jorge Sampaio, etc. Estou a falar já também do desrespeito que foi para o próprio artista que cria, para mim, para que ti, faz para todos. Mas não tem respeito por ninguém ao fazer inqualificável. isso. Olha, deixa-me só, João Paulo. Quanto ao Jardim do Amor, eu sempre fui contra o investimento avultado que foi feito pela Câmara Municipal do trânsito do Rossio, naquela parte dos cofres e daquela treta das chaves e dos cofres e das chaves. Sempre achei que foi, mas eu não estou a dizer que o investimento é mau, estou a dizer que está mal sobre isso o tempo falará. Estou a dizer que está mal aproveitado. O Alberto estava-te a perguntar do Rossio, do encerramento. Do encerramento. Tens alguma opinião sobre isso? É discutível, é muito discutível. É muito discutível. Andamos a discutir. O que é certo é que estão lá as placas a dizer que eu ainda sou do tempo em que estava contra as obras que foram feitas em frente ao mosteiro. Portanto, está tudo ligado. José Costa e Sousa. Sobre o fecho, há tanta opinião. Eu pessoalmente acho que o Rossio, pelo menos aos fins de semana, podia estar fechado, ou absolutamente fechado ao trânsito, ou só passarem mesmo as pessoas que moram lá. O que diz a placa? Sim. Pelo menos ao fim de semana. O que diz a placa do trânsito? Sim, mas há muita gente que é absolutamente contra, portanto isso é muito difícil. Experimenta. E de uma vez por todas tomem uma decisão, isso estou de acordo com o Alberto. De uma vez por todas tomem uma decisão. Agora, quanto ao resto que foi falado, o Jardim do Amor provavelmente veio antes de estarem criadas as condições para haver gente para usufruir dele, eventualmente. Os outros temas que o Alberto falou foi sobre... Nada de especial. cerâmica? O PSP, só olha cerâmica. do Gaifa, do Sim, sobre a para baixo, já disse o que tinha a dizer, e por aí que fora. é absolutamente repugnante. Eu não tenho... Eu acho que a polícia as outras missões cumpre todas. Agora, há missão de repressão, que é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. A polícia também tem uma missão repressiva sobre os gajos que se comportam indecentemente. E essa missão é que é muito pouco exercida, ou seja, reprime-se muito pouco os homens que Exatamente. Esse é que é o grande drama das nossas polícias. É que no resto são exemplares. São uma polícia de segurança pública e exemplar. Quando é Só me necessário... irrita que não me cumprimentem quando eu passo na rua. Quando é necessário reprimir. Mas eu cumprimento Não, mas sempre. irrita-me. Eu cumprimento sempre, não dizem Eu nada. também cumprimento sempre. Pá, Uns dizem, outros não dizem, mas eu cumprimento sempre. o que é que se há de fazer? Nada. Enfim, É a Como tal, as ervas no história, mosteiro. história dos valores que eu falava há bocado. E das ervas no mas é. mosteiro. É ética. E da erva no mosteiro. vamos então ultrapassar este tema. O Rui Rasquilho, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa ao tema do Alberto. Já nem se lembra. Não, quer dizer, não, eu gostava que Também já se falou da o moral, cerâmica e tudo. a ética, os valores continuassem a ser respeitados, porque esse bloco de pressupostos obriga a que a sociedade funcione melhor. E não acontece, quer dizer, estamos a entrar em pequeninos apontamentos de anarquia e de parvoíce descontrolados. Não, eu acho que é mais grave que é isto não pode ser. gatização cultural. Não pode ser. Falta de educação, de respeito. Eu fui educado numa família burguesa, eu sou burguês, os burgueses são democratas,
eu não preciso ser do povo analfabeto para ser democrata. Eu preciso é de ser um cidadão que assume todos os valores da sua democracia, que os exerce e que os respeita. Se não gostam de ouvir, não ouçam. Muito bem. Vamos então passar ao último tema de hoje, que é trazido pelo João Paulo Raimundo, o incontornável tema dos estivadores e da prolongada greve que está a deixar o país também à beira de um ataque de nervos à economia, às exportações e tudo isso. João Paulo Raimundo. Eu sei que é um bocado suicídio da minha parte, entre aspas, claro, escolher este tema para falar hoje. Porque é um tema pesado e dificílimo. É um tema complicadíssimo. Tem muitas nuances, tem muitas entradas, tem muitas saídas, tem muitos labirintos. Portanto, é um tema muito complicado mesmo. Eu assumo esse risco e escolhi este tema. Faço, desde já, um ponto prévio que acho que é obrigatório neste tema, que é eu li esta semana barbaridades na imprensa e ouvi barbaridades na imprensa sobre esta matéria. O ponto prévio que eu faço é: estes estivadores não pertencem à CGTP nem à UGT. A maior parte das pessoas metem no mesmo saco coisas que não devem ser metidas no mesmo saco. Isto é muito importante. São um sindicato independente, portanto não tem nada a ver nem com o UGT nem com a CGTP. E isto faz toda a diferença ao que foi dito nestas últimas semanas. Concretamente sobre os estivadores. Não podem, na minha opinião, estar tantos dias de greve durante tantos anos seguidos e consecutivos. João Paulo, mais de um mês de greve, parece que não precisam do emprego. Não é possível isto. Não está em causa o direito à greve, que é um direito que está consagrado. Que é exagerado. Exatamente. Portanto, o direito à greve não prejudica que este exagero seja feito. O direito à greve deve existir, sim senhor, mas, portanto, é inquestionável, mas a partir do momento que certos fornecimentos estão em causa, como por exemplo as nossas regiões autónomas, no caso, concretamente, os Açores e a Madeira. Estão em aflição já algumas áreas. Há estoques que estão a começar a ficar, ou que estavam a começar a ficar em perigo. Estamos a falar inclusivamente de estoques de medicamentos. Portanto, não estamos a brincar, não estamos a falar de qualquer coisa, não estamos a falar do leite e do pão, que são coisas importantíssimas, mas não estamos a falar disso. Aliás, leite é uma coisa em que os Açores até são. Agora, o que é importante é realmente salientar isto. É preciso uma lata fantástica, descomunal, para poder ouvir Passos Coelho e Assunção Cristas a reclamarem uma rápida resolução do conflito. Eu lembro só que o governo anterior teve 400 dias de greve destes mesmos estivadores. 400 dias! Em 4 ou 5 anos que eles estiveram no governo. Eu não me lembro deles terem resolvido o problema. É preciso ter uma distinta lata. Depois há outro aspecto que é muito importante. Foi o governo anterior que permitiu a contratação ao minuto, a contratação à hora quase ao quarto de hora, com preços para combater precisamente estes estivadores. Não concordo com esse tipo de posição e uma coisa não pode permitir a outra. Portanto, na política não vale tudo e na política não se pode fazer tudo e o seu contrário. Portanto, José Costa e Sousa, sobre isto. Eu calculava que fosse o Passos Coelho o culpado. Nem outra coisa seria de esperar. Ele não pode falar. O Passos Coelho já não manda, mas é o culpado. Está tudo dito. Aliás, se os números do governo correrem mal, como parece que estão todos a correr mal, há de ser o Passos Coelho o culpado. Quando esta porra bater toda em baixo outra vez, quem é? O Passos Coelho. Claro, o António Costa, esse brilhante político, que parece estar a Casize a dizer: vou meter mais 5 mil enfermeiros e sem gastar nem mais um tostão. Ele há de explicar é como. Estivadores. Estivadores. Quanto aos estivadores, o tema é estivadores. Quanto aos estivadores é assim:
Os estivadores têm pouca... Os estivadores têm alguma razão. Os estivadores têm alguma razão em algumas coisas. É evidente que o trabalho, quando a precariedade é demais, é doentia. Agora, aquele sindicato de estivadores não há de sequer ter a noção que existem duas palavras chamadas solidariedade social. Não fazem ideia. E depois é bom que se vai ver quem são os apoios. É normal, eu por aquilo que eu tenho visto, esquerda caviar, alguma dela académica, muito bem zoca, uma esquerda bem zoca, de umas meninas e de umas professoras, todas muito percebeu, e depois gostam muito de apoiar os estivadores. E é isto o apoio político. Portanto, também é bom perceber porque é que os rapazes podem estar meses e meses sem... Está a referir-se à Raquel Varela, por exemplo. Por exemplo. O mesmo são os está a apoios. acontecer com os professores. Aquelas pessoas que se vestem de amarelo também são magníficas. Exatamente, amarelo e ponto final. Mas burguês sou eu, é? Por acaso. Rui Rasquilho. Eu gosto muito do Primeiro-Ministro Costa. Acho que é um grande político que está a fazer um belíssimo lugar, que o futuro dirá. Aí é aquela peça. O futuro dirá e mostrará que realmente, se não houver nenhuma situação anormal relativamente à forma como tudo isto foi constituído, que Não queima nenhum banco. Etc. será bom para o nosso país. O resto é que não me parece que seja. Mas não me vale a pena dizer mais nada porque, enfim, isto é o sim ou não. Pois. Ainda cá que és meu malandro. Alberto Magalhães, Piedade, eu espero... sobre isto dos estivadores, Só um rapidamente. apontamentozinho, já que estamos no dia dos apontamentos. Eu espero que as razões dos senhores estivadores não sejam as mesmas que os estivadores julgavam que tinham lá em cima no Porto de Leixões. Continuo sem perceber. Em que os Esta história dos estivadores se estivadores tratavam foi tudo o que todos vocês disseram. por irmão, por primo, por Não tio, por pai, por sobrinho, por afilhado, por aí fora, e que só quem eles queriam é que podia fazer horas extraordinárias, daí receberem milhares e milhares de euros todos os meses. Espero que não seja a mesma situação. Espera, Espero. reticências. Vamos lá, nós também esperamos. Vamos então para o mais e o menos da semana. Estamos quase a encerrar o programa. Ora, vamos começar com o José Costa e Sousa. O mais e o menos, rapidamente. O menos é claramente o vandalismo aqui na terra, pá, que é enoja. Pá, enoja e é aquilo, faço um apelo. É pá, reprimam, só se favor. É para isso que usam a farda, é para isso que são pagos. Pá, é para que o cidadão comum possa ter sossego e possa ver as coisas que são propriedades privadas e públicas conservadas. Em relação ao mais, há muito pouco a dizer. Esta semana não vejo assim nenhum facto excepcional que mereça relevo. Rui Rasquilho. Quanto ao menos, há o vandalismo ativo e o vandalismo passivo. Quanto ao vandalismo ativo, é esta rapaziada que tudo destrói sem que haja uma observação da autoridade relativamente à destruição de bens públicos. No passivo, são as ervas na fachada do mosteiro, é também uma forma de vandalismo. E o mais? Quanto ao mais, é a ida dos amigos do Mosteiro de Alcobaça ao norte de Portugal, visitar os mosteiros de São João de Tarouca e... Olha a branca que me deu. Olha, isso eu, um estudioso de Cister. Olá, Branca. Esta pronto. foi boa, mas Olá, onde ela vou? Cister. Salzedas. Salzedas. Santa Maria de Salzedas. Muito bem. Que eu acho que vai ser interessante, Um porque passeio. vamos aprender mais. Alberto Magalhães, O mais, SA marionetas que vão representar Alcobaça e o país, nomeadamente país, melhor dizendo, no Festival Internacional das Marionetas. O menos, a dívida pública não para de aumentar, talvez já venha... Ainda bem, há movimentação. A dívida pública não para de aumentar e, claro, a estimação, o estacionamento e a paragem selvagem em cima dos passeios. João Paulo. Tenho dois mais, o Mercado do Século XIX, que foi um sucesso, e os Rios de Cerâmica. Parabéns mais uma vez ao Jorge Sampaio, à Junta Freguesia de Alcobaça e toda a equipa. O menos é a utilização da alumínio nas campanhas de manifestações a favor dos colégios privados, alguns com prejuízo das suas aulas e muitos sem autorização dos pais.
chegaram então os mais e os menos, semana temos vários esse tempo. dos nossos A semana temos esse dos tempo. nossos comentadores. Chega ao fim o programa de hoje, um olhar sobre a semana. Despede-se o painel, o Custódia Estela Ribeiro e a Tia da Frente. Boa semana e até breve.